Recapitular algumas atividades, tá? E vamos falar sobre as nossas SAPs. É importantíssimo que a gente comece a fazer as nossas postagens, pois essa atividade ela encerra agora em outubro, né? Então nós precisamos estar bem atentos com relação à postagem para não ficar para trás novamente com conteúdo. Tudo bem? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Essa daqui é a SAP 1, certo? Né? A SAP 1, você técnico em segurança no trabalho, foi contratado recentemente, né, pela empresa Compact Metalúrgica e verificou que a empresa não dá muita importância para os aspectos de segurança de saúde no trabalho. Beleza. Dessa forma, você montou um cronograma de inspeções a serem feitas a cada 3 meses. Para este mês, você determinou que faria a inspeção no setor de manutenção da empresa, porque na sua percepção é um local que mais apresenta problemas e riscos. Tranquilo. Também buscou compreender sobre as definições, tipos, relatório. Boa noite, Cássio, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo ótimo. Tranquilo. Estou aqui recapitulando a SAP 1, né, para a gente não deixar de postar e postar da forma correta, tá? Mas eu vou passando a 2 e a 3 também. Vamos falar um pouquinho sobre essas SAPs aqui, porque o pessoal não está postando da forma como deveria. Tranquilo? Mas qualquer coisa me chama aqui. Então aqui, o que que a gente vai fazer? Olha só. Para essa atividade, você deverá analisar com atenção a figura 1. Então, quando eu tenho a figura 1 aqui, logo eu percebo que eu tenho alguns riscos diferentes aqui. Olha só. Eu tenho ambiente 1, ambiente 2 e ambiente 3. Ou setores, setor 1, 2 e 3 dentro dessa fábrica. Perfeito. O que que eu devo fazer? Preencher o checklist de inspeção em anexo contendo informações a respeito de riscos de atividades, uso de EPI, ambiente está organizado ou não? Máquinas e equipamentos, ferramentas manuais, produtos químicos, ergonomia, isolamento, sinalização de área, equipamentos e dispositivos de combate a incêndio e procedimentos de trabalho, número de trabalhadores envolvidos na atividade, né? Data e local para, olha só, cada ambiente. Então, para cada ambiente, eu vou fazer um checklist diferente. É isso? Ele pede um checklist de inspeção para cada ambiente. Se eu tenho 3 ambientes, quantos checklists eu vou fazer? Cássio? 3, professor. 3 checklists, exatamente. Eu vou pegar o setor 1, né, ambiente 1. Vou descrever ele aqui. Quantos participantes no ambiente 1 eu tenho? Desculpa, quantos funcionários envolvidos na atividade? Eu vou lá no ambiente 1 e vou fazer a contagem deles aqui, ó. Esse ambiente 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Ah, mas quem está do outro lado da janela influencia? Influencia. Se essa janela quebrar aqui, pode acidentar a pessoa. Né? Essa é a minha visão. Às vezes você pode não ver dessa forma e colocar somente 3. 1, 2, 3. Tudo bem, tranquilo. Para mim, eu vou mais além um pouquinho, né? Porque ele está limpando a janela sozinho, ele pode cair e atingir as pessoas do lado de lá. Bacana. O que que acontece muito? As pessoas pegam e preenchem um checklist só, apontando todos os espaços. Cada ambiente é um checklist, né? Isso na etapa 1. Na etapa 2, né, deverá elaborar o checklist. Depois de elaborar o checklist, preencha a ficha de inspeção com o plano de ação para possíveis conformidades. Aí agora, a minha ficha de inspeção, eu não estou pedindo ela por ambiente, eu estou pedindo ela por não conformidade. Eu posso juntar todas as não conformidades que eu encontrei no checklist 1, 2 e 3 e colocar na minha ficha de inspeção.
né? E vou especificar na frente. Encontrei aqui, por exemplo, risco ergonômico, aí tracinho ambiente 2, plano de ação, treinamento, entendeu? Eu vou especificar os itens a serem corrigidos. Depois eu vou especificar aqui as ações recomendadas e vou especificar qual setor que é. E depois eu vou eleger as minhas prioridades. Essa aqui tá fácil, não tá? Fácil da gente entender, né? 3 checklists, uma ficha de inspeção. Então, quando eu vou postar quatro arquivos, né? 3 checklists mais a ficha de inspeção. Essa é a SAP 1, tranquilo da gente fazer. Quando eu venho aqui na SAP 2, né? Vamos abrir aqui a SAP 2. Na mesma metalúrgica, que é a Compact Metalúrgica, onde você é o técnico em segurança do trabalho, uma caixa d'água de 12 metros, sim. Agora aqui começa a grande questão, né? Eu preciso abrir os olhos agora para cada detalhe. Essa daqui ela exige muito detalhe, tá? Que é o diagrama de Ishikawa. Na empresa Compact Disc, Compact Metalúrgica, onde você é o técnico de segurança no trabalho, há uma caixa d'água com 12 metros de altura. Isso é um item que você anota, 12 metros de altura, que é utilizada para um abastecimento para o Parque Fabril, também no sistema de combate a incêndio. A limpeza da caixa d'água é feita anualmente por uma empresa terceirizada. Então já não é funcionário da empresa, é terceiro. A administração da Compact Metalúrgica, com a intenção de que a limpeza fosse feita quando os funcionários não estivessem trabalhando, resolveu contratar a empresa para fazer a limpeza no dia 7 de setembro, feriado nacional. Beleza. Ninguém trabalha nessa data. Antecipando a data programada, né? Olha só, ela antecipou a data que era programada. Se era uma vez por ano, ela antecipou essa limpeza. Sem avisar você, que é o técnico em segurança. E você estava em casa numa boa, tranquilo. Mesmo sem comunicar à equipe de segurança no trabalho, que é responsável pela análise de riscos, né, verificação de conformidades e liberação para o trabalho, a manutenção foi realizada pela empresa terceirizada. A análise de riscos é um conjunto de métodos e técnicas que, aplicado a uma atividade, identifica e avalia avalia qualitativa e quantitativamente os riscos, né? As técnicas de análise de risco são de fundamental importância para o gerenciamento de risco, no sentido de evitar acidentes ou repetição deles, como também evitar perdas e danos. Beleza. No início da tarde do dia 7 de setembro, você recebe uma ligação do vigilante da empresa relatando que houve um acidente na caixa d'água. Você, sem entender direito o que havia acontecido, foi até a empresa. Ao chegar lá, o vigilante lhe conta o que aconteceu e relata que o trabalhador que estava fazendo a limpeza na caixa d'água caiu dentro dela. Com a queda, ele sofreu várias fraturas. Teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros e encaminhado inconsciente para o hospital, vindo a óbito assim que chegou lá. Então, perdemos um trabalhador para o espaço confinado. Você analisou o local do acidente e observou que a escada utilizada pelo trabalhador possuía apenas 10 metros de altura e não havia nenhum meio de salvaguarda. Grande detalhe, eu tenho 12 metros de caixa d'água. O cara usa uma escada de 10. Significa que esses outros 2 metros, ele subiu como? Escalando, né? Concorda? Fazendo o procedimento errado. No dia seguinte, a administração da empresa lhe chamou para conversar sobre o ocorrido.
Eles assumiram a responsabilidade e querem que você faça uma análise do acidente, emita um relatório elencando as causas e sugestões para que esse tipo de acidente não ocorra novamente. Além disso, eles querem que essa análise seja feita por meio de uma utilização de uma ferramenta, né, em que as causas e efeitos do acidente sejam apresentados de forma gráfica, que é o anexo 2, né? O diagrama de espinha de peixe ou o diagrama de Ishikawa. Esse documento deve contemplar no mínimo 3 causas e no mínimo uma solução para cada causa, justificando com a norma regulamentadora correspondente. Vamos lá no anexo. Eu tenho aqui os dados adicionais da SAP 2. Tá? Olha só, modelo de caixa d'água, o nome do cidadão, tempo de empresa, idade, né? A função, lotação. Isso aqui é para você criar o seu relatório, certo? O anexo 2, ele vai trazer para mim o gráfico. O que que eu vou fazer? Geralmente eu tenho aqui o diagrama de Ishikawa, né, causa e efeito. Eu vou encontrar as causas, né? Digite aqui no mínimo 3 causas. Beleza. E vou encontrar a solução para cada uma delas. Inclusive, deixa eu até pegar aqui um material para a gente rodar um videozinho nosso aqui que ele é muito bacana. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Ô, Rafael, tranquilo? Tá caladinho aí? Bom demais. Perfeito. Eu vou rodar um videozinho aqui só para a gente exemplificar o que a gente está falando. Deixa eu só pegar ele aqui. Ele fala sobre o diagrama de Ishikawa. Peraí, deixa eu só rodar com áudio, né, gente? É. Melhor, né? Olha só, vai lá. Então, o diagrama de Ishikawa é representado por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro do nosso processo. Então, temos aqui mão de obra, máquina, método, medida, meio ambiente e material. Então, mão de obra envolve as pessoas do processo, treinamento e RH. Máquina envolve as máquinas e ferramentas do processo. Método envolve a maneira como o trabalho é realizado. Medida envolve os indicadores e metas do processo. Meio ambiente envolve o ambiente do setor, layout, clima. E material envolve os materiais utilizados na fabricação. Vamos agora aplicar essa ferramenta aqui num exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de um problema, que o nosso problema será as peças cortadas erradas. Então, aqui nós vamos dar exemplo que existe um processo em que as peças estão sendo cortadas erradas. Esse é o nosso problema. Vamos lá e verificar em mão de obra se existe algum problema, alguma causa que pode estar causando essas peças de estarem sendo cortadas erradas. Então, nós chegamos lá e verificamos que os operadores revezam entre as máquinas. Mas por quê? Porque falta mão de obra especializada. Mas por quê? Porque o pessoal está sem treinamento. Então, nós conseguimos identificar aqui que se nós resolvermos treinar o pessoal, nós eliminaremos as outras duas causas. Então, essa setinha aqui em cima, pessoal, de legenda, onde tem um porquê, uma setinha vermelha e um portanto, uma setinha verde, ele nos ajuda a identificar a causa raiz de cada setor aqui, de cada problema. Então, vamos dar um exemplo aqui. Os operadores revezam entre as máquinas porque falta mão de obra especializada, porque o pessoal está sem treinamento. Se lermos ao contrário, pessoal sem treinamento, portanto, falta mão de obra especializada, portanto, os operadores revezam entre as máquinas. Isso, pessoal, facilita bastante a gente identificar as causas aí dos problemas.
Na máquina aqui, então temos a serra amassada, temos a falta de lubrificação no eixo e falta de manutenção preventiva. Então aqui é a mesma coisa. A serra está amassada porque falta lubrificação no eixo, porque falta manutenção preventiva. Falta manutenção preventiva, portanto, faltou a lubrificação no eixo, portanto, a serra amassou. Na terceira parte aqui, vamos analisar o método. Então, aqui no método, a gente viu lá que o método de corte, ele permite erros. Mas por quê? Porque o corte é manual. Por quê? Porque ainda não existe um gabarito. Na quarta fase aqui medida, a gente foi lá e verificou que não existem indicadores de processo. Mas por quê? Porque falta a padronização das atividades. Em relação ao meio ambiente, a gente verificou que o piso lá do setor é baixo e dificulta o encaixe da peça na máquina. Mas por quê? Porque existe um degrau no setor. Terceiro aqui, pessoal, o último aqui, o sexto, o material escorrega na esteira. Por quê? Porque o material tem uma superfície lisa. Por quê? Porque a entrega é feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material é mais barato, mas ele acaba escorregando aí na hora da máquina cortar. Pessoal, que a gente consegue identificar o porquê de cada causa aqui, o porquê de cada problema lá, que no caso aqui, peças cortadas erradas. Então agora nós vamos pegar só a causa raiz de cada problema, porque nós sabemos que se nós eliminarmos a causa raiz, nós iremos sanar o problema dentro do processo. Então aqui, o primeiro problema identificado é pessoal sem treinamento. Segundo, falta de manutenção preventiva. O terceiro, não existe um gabarito no processo. O quarto, falta padronização das atividades. O quinto, existe um degrau no setor. E o sexto, a entrega feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material mais barato que entregue, porém não tem muita qualidade. Então, pessoal, se nós eliminarmos esses 6 problemas aqui, essas 6 causas raízes que geram o problema das peças cortadas erradas, o nosso problema ele vai sumir aí do processo. Em seguida, nós vamos aí criar então um plano de ação dentro do nosso processo. Aqui então, o problema é que as peças são cortadas erradas. Primeiro a causa raiz, depois o plano de ação em cima da causa raiz. Primeiro problema então, pessoal, é pessoal sem treinamento. Então, o plano de ação será treinar o pessoal. Segundo, falta manutenção preventiva. Plano de ação, fazer manutenção preventiva. Terceiro, não existe gabarito, então nós vamos criar um gabarito de corte. Quarto, atividades sem padronização, então nós vamos padronizar as atividades. Quinto, degrau no setor, vamos tirar esse degrau do setor para facilitar aí o funcionário alcançar a porta da máquina. Sexto, material liso, mais barato, a gente vai consultar outros fornecedores que possam entregar o material com mais qualidade para que ele não escorregue na máquina. Então, pessoal, nós temos aqui todas as causas raiz que geram o problema das peças cortadas erradas e a gente realizando um bom plano de ação aqui, realizando todas essas atividades aqui do plano de ação, o problema irá desaparecer do nosso processo. Faz sentido para vocês, gente? A forma que ele explicou? Bem rápido, né? Mas dá para a gente ter um norte. Se a gente pegar o nosso diagrama, ele só tem 4 fases aqui. Deixa eu pegar ele aqui. E fechar. Fechar aqui também. Aqui. Eu tenho 4 problemas, somente 4 abinhas aqui: organização do trabalho, pessoas, materiais e ambiente de trabalho. Qual que é o problema principal que eu preciso investigar? É a morte do funcionário, não é? Então eu venho aqui e coloco: o funcionário faleceu. Acidente vindo a óbito, tá? Qual que é a responsabilidade da organização para com isso? Tá? Faltou comunicação? Faltou. Por que faltou comunicação? Né? Porque a empresa queria antecipar, queria fazer a higienização da caixa d'água sem os funcionários. Por que ela queria fazer sem os funcionários? Para ganhar tempo. Beleza. Com relação a pessoas,
funcionário que subiu era treinado? Existe evidência de treinamento? Né? E aí eu vou discorrendo. O ambiente de trabalho. Eu tinha uma caixa d'água que tinha 12 metros de altura e a escada tinha 10. O ambiente era favorável à atividade? Não. Né? E aí eu vou discorrendo de acordo com o que pede a SAP e os anexos. Materiais. Né? Ele tinha material suficiente para executar a atividade? Né? Se o material não era suficiente, o que mais que faltou? E aí eu vou discorrendo. E eu vou pegar para cada principal causa de cada item, eu vou pegar e vou montar um plano de ação em cima dele. Porque eu encontrei a causa raiz de cada abinha dessa daqui. Então, o meu plano de ação ele vai ter 4 itens, né? Para que eu possa tratar o tema de uma forma mais, vamos dizer assim, encontrando a causa raiz de cada problema. E aí, eliminando a causa raiz, o que que eu faço? Eu já elimino o problema. Pode ter certeza que não vai mais acontecer. Por quê? Porque eu tenho uma causa raiz tratada, tá bom? E eu tenho, gente, além da espinha de peixe, eu posso utilizar também um negócio chamado 5 porquês. A estatística mostra para mim que se eu perguntar 5 vezes porquê de qualquer coisa, eu vou encontrar mais profundamente a causa de um problema, seja ele qual for, certo? Por exemplo, caiu por uma chave de fenda caiu do 10º andar da cintura do funcionário, né? E acertou o capacete no trabalhador. Aí eu pergunto, por que que essa chave de fenda caiu? Porque ela não estava amarrada, tá? Por que que ela não estava amarrada? Porque não era o procedimento amarrar a chave de fenda na cintura, no cinturão. Beleza. Por que que não era o procedimento? Porque nunca havia acontecido antes um acidente sobre isso. Não é isso? E aí eu começo a perguntar, por que que nunca aconteceu um acidente antes? Porque a pessoa não subia em altura devido à obra não ter essa altura que temos hoje. Aí eu já encontrei a causa, porque antes não havia necessidade de treinamento e muito menos procedimento. Então agora qual que é o principal resultado? Treinar e criar procedimentos. Então eu vou encontrando, para cada causa, eu vou encontrando um porquê. Quando eu encontro o porquê, eu vou encontrar soluções para aqueles porquês. Eu começo a agir agora na raiz do problema, não somente na causa dele, certo? Então, nessa atividade agora, eu vou fazer o diagrama de Ishikawa, né? SAP 1, SAP 2. Então, eu vou resolver o problema, né? Coloquei as causas, tudo certinho, fiz o meu plano de ação. Realize a atividade individualmente e poste o arquivo usando o modelo fornecido, que é o modelo que a gente falou aqui agora. Vou fechar isso aqui para não confundir. Então, SAP 2, eu tenho aqui os dados adicionais, o modelo de Ishikawa e a minha folha resposta. A minha folha resposta, o que que é? É um relatório de investigação. Como no anexo 1 eu vou fazer a espinha de peixe ou o diagrama de Ishikawa, aqui eu vou colocar os dados que eu tenho do funcionário, não é isso? Nome, cargo, função, tempo na empresa, tempo de experiência, a idade, o sexo, atividades anteriores, tá vendo? E vou descrevendo aqui o meu relatório. Esse daqui é o relatório de incidente, certo? Então, eu preciso ter 2 arquivos nessa SAP 2. Uma é o meu diagrama de Ishikawa. Esse aqui eu vou postar. Esse daqui também vou postar, tá vendo? Então, eu tenho que responder tudo com os dados que eu tenho.
Porque através disso, o que que eu vou conseguir fazer, gente? Eu vou conseguir fazer a minha CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Para fazer a CAT, eu preciso de um relatório de acidentes, né? Relatando o que aconteceu, como aconteceu, quais são os dados do acidentado, né? O tipo de acidente, como que ocorreu. E isso, para mim também, dentro da empresa, ele serve muito como parâmetro para eu não mais acontecer acidentes dessa forma. Então, eu vou começar a criar a minha própria estatística. Aconteceu um acidente, a pessoa faleceu porque caiu dentro de uma caixa d'água. Não pode mais acontecer isso. Não deveria ter acontecido antes. Mas como aconteceu, eu não posso ter o segundo acidente. Eu não vou poder ter uma segunda vítima. Eu não posso aceitar que isso aconteça. Certo? Combinado, gente? Pessoal, vocês têm notícia do Rian? Pai, e ontem, a segunda tava na aula, né? Mas não tá entrando mais nas webs. Não? Até hoje eu não vi É, ele pior, aqui. né? Meu celular caiu aqui, eu desconectei. E como é que é o nome da outra pessoa? Luciana. A Luciana. A Isso, gente tá eu, o Cássio, a Luciana e o Rian, porque a Pamela formou, né? isso. E a Suzana foi fazer o Desistiu. outro curso dela lá. É, Uhum. Não, então vocês estão em 4 agora. é. Professor, me tive uma dúvida aqui. Manda. Quatro dá para manter o curso? Tem que manter, é compromisso. É, né? É compromisso do Senai. A gente mantém a Ah, turma tá. normalmente, tá? Uhum. Porque assim, a ideia não é, não, está mantendo o curso com os recursos dos funcionários. Não é isso, né? O recurso é da unidade. E assim, se a unidade Uhum. abrir o curso já com menos alunos, a gente sabia que isso poderia acontecer. Que nós perdemos Ah, vários pelo entendi. caminho. Foi 6, né? 6 pessoas, né? É, E a assim, a Pamela gente. já tava em processo de formação também, né? Então, eu descobri no meio do caminho. Eu não sabia que ela estava Pois pagando é. matéria. Ela falou É, pra mim que já estava com quase 4 anos já pagando essas matérias. pois é. Falei pra ela, eu falei, daqui a pouco você forma em segurança no trabalho, não precisa nem fazer engenharia, velho. Né? 4 anos? Não, mas que bom, ela já virou até professora aí no Senai, viu? Tá. Não. E, Elcio, eu vou te falar um negócio pra você. Eu até conversei, eu cheguei até a mencionar com o diretor e o coordenador aqui do Senai. A Roberta tem ajudado a gente demais da conta. Ela parece ser muito boa, pelo que eu converso com ela, viu? Ela assim, ela é bem. Ah, a gente vai começar a fazer toda segunda-feira um DDS com a galera. Cara, perfeito, velho. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas que vão motivando e principalmente vão ensinando vocês no presencial também. Eu acho É, que e aí vai os ser melhor. passados a gente teve uma certa dificuldade, né? Aham. Não falando do profissional, mas assim, a dificuldade que a gente teve com os tutores passados, isso aí atrapalha um Uhum. pouquinho. E aí até meio que É, desmotiva não, o pessoal. mas assim, a gente andou conversando e a gente se entrosou. Foi até bom. Não, é bom demais. Podem vir outros tutores aí, o que que a gente precisa? Acreditar no processo, igual eu falei pra vocês. Às vezes tá chato, tá ruim, não sei se é isso que eu quero. Calma, vamos chegar na segurança. Agora que nós chegamos, vocês vão ver. Daqui pra frente vão surgir muitas outras é, dificuldades boas, que eu chamo de desafio, né? Não é nem dificuldade. Alguns desafios que vão surgindo pra vocês aí, e a gente já começa a Aham. entender, por exemplo, aconteceu esse acidente aí da SAP. Isso aí é uma coisa que Uhum. acontece quase todo dia, né? Uma pessoa cair dentro de uma caixa d'água, né? Aqui em Goiânia, só aqui em Goiânia eu já vi 3 vezes, né? Só que aqui o cara caiu de altura, aqui teve um outro no centro que ele entrou e estava com falta de oxigênio, ele morreu lá dentro, que é espaço Uhum. confinado. Então a gente vai tratando sobre os assuntos e vai fluindo no dia a dia nosso, né? Aqui no setor marista, aqui no centro também, a gente teve
2 mortes em 2 obras diferentes no mesmo dia. Isso foi um caso que Ixi, saiu no jornal, né? Diferença de 2 quarteirões de uma para outra. eita, Uma obra de uma construtora e uma da outra. Uma caiu um mini aham, guincho na cabeça do cara. que isso? E o outro caiu de altura. Eu falei, gente, tá acontecendo uma coisa aqui muito séria. Aí, 2 semanas depois, numa obra, a obra desaba, uma reforma, né? Uma reforma de uma casa, a casa vai e desaba em cima do cara. Eu falei, mas Que isso? que zica que tá acontecendo aqui em Goiânia, mano? Do mês Mas de agosto pra cá, 3 mortes. aham. Mas aí os técnicos de segurança foi responsabilizado? Teve uma participação negligencial, alguma coisa do tipo? Ah, tem investigação, mas geralmente o que que acontece aqui? Eu vou falar porque eu conheço, viu, gente? Muitas obras Aham, compram certificações. Não dá treinamento pro cara, mas vai lá e dá o certificado para ele, uhum. né? Eu já vi algumas empresas aqui que quando eu entrei como técnico, né, a empresa falou assim, olha, eu preciso que você viaje. Só que você, para viajar você tem que ter NR10, CEP, tem que ter NR35. Eu falei, NR10, 40 horas, CEP 40 horas, 80 horas. Mas NR35, 88 horas. Não, você tem que viajar 10 horas da noite. Passa na clínica tal que eles vão fazer o certificado para você. Que isso? A sorte é que eu já tinha experiência na área de elétrica, mas e se eu não tivesse experiência? Aí eu vou viajar para o campo, vou atuar numa área que é super perigosa, Uhum. né? Você Sem foi pelo teu conhecimento. se eu, assim, pela lógica, né? Eu deveria fazer essas Aham. 80 horas. Mas a gente sabe que as empresas não fazem isso. Eu falei, se eu que sou técnico, eles estão fazendo isso, imagina o cara que nem conhece. Já manda É, direto e vamos aqui, lá. aqui para Equatorial nós fez tudo em um dia só. E uma provinha no final lá e pronto. E aí englobou isso tudo, NR10, 35, um monte de treino. Eu sei, porque tem muita gente que faz. E a gente por exemplo, eu sou funcionário, eu vou falar que não vou fazer? É. No seu caso, por exemplo. Não, eu vou me negar a fazer porque não tá correto. Se você se nega, tem quem faça, Uhum. não é? Então é aí que eu quero que vocês pensem bem, como técnico de segurança no mercado, né? Se você vai se submeter a isso. Assim, eu não tô aqui para julgar ninguém, né? Se o cara que tá lá Certo. pondo o nome dele vai fazer, assuma as consequências depois. Se o técnico da obra lá onde o cara morreu estava fazendo dessa forma, eu não sei, né? Às vezes estava tudo certinho e aconteceu o acidente, Pois é. né? Pode acontecer também, sem problema nenhum. Mas Uhum. quem é que vai responder? Se eu tô É. certo, a hora que a justiça bateu, falou, opa, tá aqui, ó, tá tudo certinho e aconteceu o acidente, é uma fatalidade. Se eu tô errado, eu vou responder por isso. Então é sempre nós por nós mesmos, gente, não tem jeito, né? Sempre nós por nós mesmos. Então eu preciso que vocês olhem para essa atividade agora, mas olhem mais a fundo, né? Olha para os detalhes. Como que o cara vai subir numa caixa d'água de 12 metros e tem uma escada de 10? Não dá para liberar um serviço desse, né? Ou seja, esse cara não tinha treinamento, ao menos não tem evidência disso. Não tinha acompanhamento, não tinha liberação, né? Então É aí porque o técnico nem sabia, né? nem sabia. Mas quem pode responder? A empresa ainda assumiu o risco. Falou para ele, não, a gente assume tudo e nós queremos que você faça diferente. Muitas empresas jogam para ele. Mesmo ele não sabendo, vai falar assim, ah, quem que é o técnico da empresa? Fulano. Deixa ele se virar na justiça para lá. O que é que pode acontecer com você, técnico de segurança, se isso acontece na sua mão? Você pode perder o seu registro imediatamente. E eu vou falar para vocês, gente. O técnico de segurança, ele é um dos únicos profissionais que ele já tem o seu registro direto no Ministério do Trabalho.
sem passar por atravessadores. Você não precisa ter CREA, você não precisa ter COREM, você tem o título de técnico de segurança e o seu registro vem direto de dentro do Ministério do Trabalho. Isso é lei. Então, para você perder isso também, é muito fácil. Basta negligenciar um acidente desse daí e ser comprovado que a culpa foi sua. Que você não teve atitude nenhuma. Então, por isso que eu falo para vocês, pesem bem, né? Não é o quanto vocês estão pagando, é a sua vida. Pesa a sua vida, vale a pena colocar em risco uma carreira, uma profissão, nem que seja um trampolim, você vai fazer outra coisa daqui a pouco, baseado em cima da segurança. Mas enquanto você for técnico ali, atuante, vale a pena correr o risco de perder seu registro? Eu acho que não vale, né? Até porque é tudo que eu tenho. Eu só trabalho hoje devido ao meu Cuidado aí, registro, ralando pra perder. né? Eu só estou na atividade porque eu tenho meu registro. Senão, eu não estaria trabalhando nisso. Então, eu tenho que zelar por ele. É preciso que a gente entenda isso. SAP 1, SAP 2, tá ok, gente? Ok. Cássio, beleza? Precisar de vocês passarem pro pessoal aí, vocês conseguem informar eles? Consegue, né? Mas Consegue, tá difícil não. ainda tá de boa. É. Vai sendo Difícil vai devagarzinho, cara. chegar. Vai chegar ainda, vai chegar. E talvez não vai ser difícil porque vocês estão seguindo o processo. Difícil se a gente pulasse para lá hoje. Mas passo a passo vocês vão ver que a gente vai conseguindo. Vai sim. Vai sim. Gente, então eu vou encerrar com vocês aqui. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, se tiver, a gente pode continuar, sem problema. Só na Né? hora da prova mesmo. A prova já é atividade. É. Já é atividade. Né? Você está sendo avaliado e não está nem sabendo. Pois é. Né? Então, assim, eu peço para vocês o seguinte: observem essas atividades, gente, não só pensando na nota. Pensa no que no dia a dia, se fosse real, o que que eu faria? Já começa a ter o pensamento de técnico, de como eu vou atuar, o que que eu vou fazer, como que eu vou desempenhar. Certo? É isso que eu quero de vocês. A gente precisa começar com. Professor, Diga. inclusive eu falei, eu achei bacana. Eu conversando com a diretoria lá, e eles falando que eu já tinha algumas NRs, né, do curso de elétrica, e aí eles perguntou se eu já não estava formado. Eu falei, não, depende aqui da instituição para me formar. Eu falei, não, porque a gente precisa de professores aqui, você não toparia dar aula também, não? Eu falei, eu topo, só que eu preciso formar. E aí vocês têm que me dar um suporte. Aí falou, não, vocês vão ter o suporte que precisa aqui. Inclusive, eu vou até relatar aqui, porque eu fiquei grilado pra caramba, porque a gente tem tiraram a gente de uma sala bem organizada, com monitor, com notebook, tudo lá prontinho pra gente, levaram a gente para um setor que o ar-condicionado mal refrigera. E aí eu fiquei sabendo essa semana que a de técnica de segurança do trabalho tem a própria sala dela, com todos os equipamentos, inclusive boneco, capacete, tudo lá, e tinha outras pessoas usando a nossa sala. Eu fiquei revoltado com isso. Faz sentido. Tem base? Não, se você tem uma sala própria para isso, eu tive em Rio Verde sábado passado. Eu falei pro pessoal, falei, gente, o pessoal tem que começar a ter contato com a EPI, contato com a aparelhagem. É Mas agora. não sabia. Quem abriu isso pra gente foi a Roberta, inclusive. Mas não Aí, ó. sabia que tinha essa sala. Nossa, a Roberta tá sendo a mão na roda, então. Poxa. Mas agora vocês já estão nessa sala. A partir de segunda-feira ela já bateu o martelo. Falou assim, eu quero meus alunos na sala de Tec Segurança. Mas tem que Aí nós vamos ser, para ué. lá. Tem que ser. Não faz sentido você estar em outra sala se você tem um laboratório para fazer prática, para poder conhecer os equipamentos, conhecer a forma de trabalho. Nossa sala não tinha jeito nem de passar slide, que era só o quadro mesmo ali e pronto. Não, moço, tá doido. Não. Mas assim, chegou o Ângelo aí. O Ângelo veio daqui de Goiânia para ir. Ele é um cara que é da eletrotécnica, já foi supervisor na unidade também de Tumbiara. Veio para cá, era facilitador, supervisor da elétrica.
E aí ele foi para aí, a convite também. É um cara muito bom, muito fácil de você mexer com ele, de conversar, tá? Se vocês precisarem, gente, aciona o Ângelo, que o Ângelo conhece tudo do sistema. E a ideia é estruturar isso aí, para vocês não terem ideia, para ser uma referência na região. Por isso que vieram É, buscar aqui uma pessoa boa. Então, confia no processo, vamos fazendo essa mudança aí. E daqui a pouco, gente, essa é pular de aluno para professor. Eu brinco com todo é, mundo. Se eu conseguir, qualquer um consegue, rapaz. o diretor ainda mencionou, falou, esse ano vai ser o último ano de Tec Segurança EAD, porque parece que o ano que vem eles querem presencial, Olha aí, já é uma boa. Eu gosto muito do né? presencial também. Eu acho que é Aí você vem para uma. cada aula. Hã? Aí você vem para cada aula. Vixe, tá doido. Rapaz, eu tô na correria louca, velho. Esse negócio de trabalhar manhã, tarde, noite, sábado e domingo, a família vai pesando. Mas quem É, sabe? Já tá, eu já morei aí já. Morei quando criança. Essa rodoviária que tem aí, essa nova, eu vi a construção dela sentado no meio-fio lá brincando de carrinho. é mesmo? Aí. De verdade, de verdade. Né, meu irmão nasceu aí, mas depois a gente foi embora. Nunca mais eu voltei. Volto só quando vou visitar o lago aí, alguma coisa. Mas é uma cidade muito top. E tá virando referência do agronegócio aí na região também, né? Entendi. O Isso agronegócio aí tá é. crescendo, né? Já tá aí, tá. E vocês têm muitas empresas aí na região também, na área da segurança. Né? Eu não quero ser professor, vai trabalhar na área da consultoria. Né? Você tem empresas aí boas. O Jefferson da Metra aí, igual o Rian trabalha com ele já, tá encaminhado aí. Né? É, Meninos, vamos dando tchau então, tá? Já na quarta-feira que vem a gente já vai falar sobre SAP 3, 4 e 5. Não, é só beleza. 3, né? 3 e 4, se não me Acho que engano. é três. São 3 SAPs. É É, 2 e 4. isso. A 3 vocês fazem no momento presencial. Belezinha? Beleza. Boa noite então, meninos. Até Valeu. mais. Um abração pra vocês aí. Igualmente vocês. Tchau, tchau.